Muito bem, mais um Fora de Série, estamos na área, vocês estão gostando? Se sim, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, tá sendo muito bom poder trazer boas histórias inspiradoras de pessoas incríveis que realmente fazem a diferença pra gente pensar a fundo o que é ser um Fora de Série, como é ser um Fora de Série, como eu me torno um, se é que você está nesse processo e nessa jornada. Estou também, todos estamos, né? A gente vai melhorando. Antes de começar, eu queria falar do Oratória Fora de Série. Esse curso é para você melhorar a sua comunicação, seu poder de comunicação, se destacar. Quem fala bem ganha mais. 93% das pessoas são influenciadas por quem fala melhor, não tem jeito. Então, esse curso junta aí meus 11 anos de experiência, trazendo o melhor conteúdo de TV, mais de 100 comerciais, essa bagagem para poder te transformar. Tem aí o link na descrição para você poder clicar, aproveitar a condição especial. Tem também o QR Code na tela, Oratória Fora de Série, tá aí para te ajudar a pegar pela mão. E também, além disso, tem minha rede social, Felipe Fole. Me siga, porque além dos cursos, esse curso de oratória tem de apresentador e também a mentoria, onde eu te acompanho de perto para a gente ter uma transformação, uma evolução em 3 meses juntos comigo e com a minha equipe. Beleza? Bom, temos aqui, por favor, meu diretor, pode abrir o plano, please? Temos aqui o rei da oratória. Renato Alves. Da memória. Da memória. Ô, da oratória sou eu, desculpa. Da memória. Renato Alves, o rei da memória. Pesquisador cognitivo e mnemonista? Mnemonista profissional. Possui uma trajetória de 26 anos dedicados ao estudo e à prática de técnicas de aprendizagem, foco, memória e concentração. Autor de 10 influentes obras, incluindo long-sellers como Cérebro com Foco e Disciplina, Os 10 Hábitos da Memorização. E ele também se destacou por tornar-se o primeiro recordista nacional de memorização e fundar a Memory Academy, a maior escola de memorização do mundo. Vasta experiência e dedicação à arte mnemônica tem inspirado pessoas ao redor do globo a desbloquear e maximizar o seu potencial cognitivo. Além disso, acabou de lançar recentemente este livro aqui, fecha, Expandidos, que já está nas melhores livrarias do Brasil. Com vocês, Renato Alves, o rei da memória. Agora sim, tudo bom, Renatão? Um grande prazer. Bem-vindo. Grande prazer poder compartilhar com as pessoas um pouco do que eu desenvolvi, do que eu aprendi sobre a memória. As pessoas estão num mundo onde muita informação, pouco tempo e nenhuma estratégia para lidar com tudo isso, né? E quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais as pessoas estão esquecendo as coisas. Eu tenho um iPhone 15, 16, 17 e o que vier pela frente. Quanto mais a tecnologia se desenvolve, mais as pessoas estão deixando de usar sua memória natural e usando memória artificial. E memória artificial cai, quebra, perde, rouba, coloca na tomada, ela derrete, né? ela defasa. Por exemplo, quando eu fazia faculdade, eu gravava minhas memórias. Antes de conhecer a memorização, eu gravava os meus trabalhos, os meus arquivos em disquete. Talvez os mais jovens nem sabem o que é um disquete, né? Eu sei. Sabe o que é um disquete. Hoje já não tem mais nem como ler isso daí. Pois é. Eu tenho os disquetes, mas não tem leitora. Ou seja, essa memória artificial já não serve para mais nada. Então é isso. Meu trabalho hoje consiste nisso, em ajudar as pessoas a usar a memória com inteligência. Você sabe que eu me mudei para Santos há 3 anos e eu não sei, mal sei os nomes das ruas. Tudo é GPS, o Waze, eu não sei. Falam, é a rua ali, a Glicério. Eu falo, qual que é a Glicério? Eu fico pensando. Eu lembro a época que tinha o guia. Eu jogava futsal, futebol. Meu pai marcava no guia. Pega o ônibus tal. Ande até a rua tal, terminal tal. E ele decorava de fazer isso para mim e eu decorava. E hoje tá terrível mesmo. Cada vez vai definhar mais, né? Acho que, não sei, a gente tá um pouco perdido. Pra você é maravilhoso, porque você trabalha ainda mais, ajuda mais pessoas. Mas eu acho que vai de mal a pior esse mundo tecnológico, não? Se você pensar o seguinte, quando o ser humano conhece a calculadora, pois é, ele começa a terceirizar a sua função cognitiva lógico-matemática. Então, antes ele fazia contas, cálculos mentais, e aí hoje ele pega a calculadora para fazer continhas básicas, assim, de 20 mais 3 e tal. Terceirizou, função lógico-matemática. Quando você
começa a armazenar as coisas em memórias artificiais, ou até anotar alguma coisa, gravar, você está terceirizando a tua memória. Mas, Felipe, eu acho que o grande problema vai surgir daqui para frente, com a inteligência artificial, que nós vamos terceirizar o pensamento. Quando você terceiriza o pensamento, aí nós nos colocamos numa situação preocupante, porque você coloca uma máquina para pensar por você. E aí o que vai sobrar? Se você terceiriza a reflexão, você está caindo numa vala que Sócrates disse lá atrás, quando o ser humano faz a transição da cultura oral para a cultura escrita. Porque olha que interessante, né? A Bíblia tem 1.500 anos, mas antes da Bíblia, antes ela era transmitida de forma oral. Uma pessoa contava para outra, que contava para outra, que contava para outra, e foi perpetuando. E essa pessoa era obrigada a ter memória para se lembrar das histórias. No momento em que inventaram a escrita, Sócrates olha para tudo aquilo e diz assim, espera um pouquinho, aqui acaba a memória humana. Então, o que vai acontecer quando as máquinas pensarem por você? Então, você decide sair da tua casa e ir num destino qualquer, na casa de um amigo. Quem é que diz que o caminho que um GPS traçou é o melhor caminho para você, ou um caminho determinado para você passar em frente de uma loja que vai te despertar um desejo de parar, de comprar alguma coisa, né? Quem é que vai dizer que as escolhas que a máquina fizer são as escolhas que você realmente gostaria de ter? Né? Então, é uma vala perigosa. Você briga com a tecnologia? Nesse sentido, eu não vou por essa rua não, porque eu quero curtir aquela. Meu pai é desses, da antiga, ele tá do meu lado e fala, mas pra quê pegar essa rua? Eu falo, o Waze não erra, filho. Eu sou mais moderno, eu falo, o Waze não erra, relaxa. Era só ir reto. Ele ia dar no mesmo lugar. Olha o tempo, ele fica indignado. Ele sempre tá brigando com o GPS. Uhum. Você também? Você sabe que eu tenho a formação em computação, né? Em programação. Eu sou programador de computador. Então, quando você olha a máquina pelo lado de dentro, e não de usuário, mas de programador, você consegue analisar. Poxa, dá para manipular facilmente através do algoritmo. A inteligência artificial, eu comecei a estudar IA em 2001. Eu estava fazendo um trabalho de mestrado e o meu trabalho era em cima de uma lógica chamada lógica fuzzy, que é a lógica mãe da inteligência artificial, que é onde você tenta fazer a máquina entender quantas variáveis tem entre dois extremos. Por exemplo, você conversa com uma pessoa se eu converso com você sobre a temperatura, sobre o clima. Ah, Felipe, como é que está o clima hoje? Você, hoje está legal. Como é que você vai dizer para a máquina o que é legal? Né? Legal é extremamente frio, extremamente quente. Sim. Então você tem que ensinar a máquina a trabalhar com todas as variáveis possíveis entre dois extremos. Chama lógica fuzzy. E ali a gente já fazia as nossas reflexões ali, era um grupo de pensadores que tinha lá. Pô, onde vai parar esse negócio? Lá em 2001, né? E hoje a gente vê o que aconteceu. Hoje você tem uma máquina que tem um QI, atualmente tem um QI de 150. Quer dizer, hoje quando você usa uma IA, você usa um QI de Albert Einstein. E as novas versões que já estão prometendo para os próximos meses, vai chegar a 1.500. Nossa. Então, como eu olho por dentro a programação, eu penso, pera aí um pouquinho, quem é que está aqui? Essa opção, essa escolha é do Renato ou é da máquina? Então eu consigo filtrar bem, sabe? Por exemplo, eu amo tecnologia, mas ainda assim eu tenho uma memória muito forte. Então eu consigo levar isso em equilíbrio. Né? Eu sei das coisas que eu posso usar a tecnologia para memorizar e as coisas que eu preciso ter guardadas na minha memória. Por exemplo, se eu vou ler um livro, eu quero que esse conhecimento venha para minha cabeça, para minha memória. E não grifar. E não ficar fazendo anotação, porque quem grifa e anota não serve para nada aquilo. Como eu pego um livro e trago ele para minha memória? Livro, eu estava vendo o documentário da Segunda Guerra Mundial em cores.
Hitler e tal, e nessa guerra esse foi o momento mais crucial. Chegavam as coisas no porto, e aí na hora eu piro, e daqui a pouco eu esqueço. E eu quero contar pra alguém. Contar pra alguém é uma boa. Que eu saiba contar pra alguém, mas não é técnica, né? Mas contar pra alguém sempre me ajuda. Mas, cara, me deu pena esses dias que eu assisti tudo, quase 2, 3 episódios, e saí ali falando, tá, Hitler usou cocaína. Sabe? Olha que absurdo. Tá, legal. Uma ótima questão. Quando você assiste um filme, uma série, um documentário, você assiste geralmente para relaxar. Porque, veja, se alguém dissesse assim, Felipe, você vai ter que fazer um TCC em cima desse documentário. Opa. Teu sistema atencional, ele muda naquele momento. Concordo, Opa, sim. pera um pouquinho. Então, eu vou ter que guardar o nome dos personagens, as datas, os acontecimentos. Basicamente, é o que, quem, quando, onde, como, conclusão. Você vai guardar isso daí porque você está em busca dessas respostas. Agora, geralmente, quando as pessoas assistem TV, é para relaxar. E para relaxar, você entra naquele modo padrão da memória. O que é modo padrão? Você guarda por seleção. Quer dizer, se é curioso e interessante, você registra, se não é, vai passando batido. Então, de uma série ou de um episódio de uma série, você guarda ali 1%. Né? Você é capaz no dia seguinte já não lembrar de mais nada. E as pessoas vivem nesse modo padrão. Né? Não lembra, às vezes, nem do que comeu no almoço, do que comeu no café da manhã. Sabe? Porque hoje um dos maiores problemas que eu sinto é a preguiça mental. A preguiça mental está contaminando as pessoas. Diferente da preguiça física, que é você ter preguiça de ir na academia. Hoje eu não vou porque eu estou com preguiça. Ok, você não vai sofrer por causa disso. Agora, a preguiça mental é a preguiça de pensar. Quando você tem preguiça de pensar, você está matando o quê? Teus projetos, se você não está dando foco, teus sonhos, o teu futuro. Então, o modo padrão hoje da galera é: deixa eu memorizar aquilo que me interessa. Né? E, na verdade, você mesmo pode colocar o foco no que você quiser e porque guardar, no fim, cara. a memória não, nosso cérebro, ele é preguiçoso. A gente tem que acionar ele. Falar, filho, vamos trabalhar, meu filho, se liga. Aí ele começa a falar, nossa, preciso. Então tá bom, ele acorda. É isso. E o segredo do sucesso é justamente esse. As pessoas que se dão bem na vida são as pessoas que colocam a cabeça para funcionar. E eu falo muito, eu tenho um garoto de 14 anos, né, o Miguel. Falo, filho, a cabeça é feita para quê? É para pensar, pai. Então vai, acha a solução. Você tem um problema? Resolva. Se é problema seu, não vou responder. Não procura na internet. Tenta você resolver primeiro, solucionar. Cria uma solução. Né? É para isso. Senão, se não fosse isso, nós não teríamos nascido com um computador biológico. Sim, a gente maravilhoso era dentro da bicho, cabeça. animal, a gente não é. Por isso que a gente se diferencia dos animais. Porque a gente é pensante. É só isso. E a gente não usa. Existe uma teoria de um filósofo da mente que ele diz o seguinte: nós estamos evoluindo como espécie dentro de um mundo que já não sustenta o estilo de vida do ser humano, né? Porque hoje a gente consome 1,5 terra, né? Nosso consumo. A Terra já não consegue repor seus recursos naturais. E ele diz o seguinte: nós estamos evoluindo para máquinas com consciência, porque quando o planeta não sustentar mais a espécie humana, nossa consciência estará nas máquinas. E a máquina não precisa comer, não precisa beber, não precisa cortar árvore, não precisa fazer nada. Então ele diz que nós estamos evoluindo para isso. Não sei. Será que estamos, né? E só no futuro dirá. Mas o que tem acontecido é esse problema Falamos da série, que eu não consigo captar. Aí eu falei do livro. Aí a dica que você deu falou: se você colocar o foco, você consegue. Esse é o grande plano. Para o livro, acho que a intenção. Troca foco por intenção. Perfeito, intencionalidade. Legal, estou com um livro na minha mão. Pô, eu investi nesse livro, ou ganhei esse livro, tenho que ler porque eu entendo que existe alguma coisa importante aqui para mim. Então, deixa eu mudar a minha intenção. Qual é a minha intenção? Bom, eu quero encontrar uma resposta para o meu problema, sei lá, financeiro, de gestão da minha empresa, meu problema pessoal, de comunicação. Então, quando você coloca uma intenção, o teu cérebro ele vira uma espécie de scanner. Ele vai escanear e ele vai detectar
traços ou ideias que vão solucionar esse problema que você precisa. Com a solução que você está procurando. E é muito legal porque você consegue encontrar, de fato. Nossa, eu não tinha pensado dessa forma. Né? Essa intenção pode ser colocada quando você assiste uma TV, quando você assiste um documentário, quando você conversa com alguém. Né? Porque é o start da memória. O que eu posso fazer para lembrar? Primeiro passo, coloca a intenção. E aí você começa a carregar, abastecer a sua memória de fato. Isso a gente vê muito, os estudantes sofrem muito com isso, né? Porque o estudante, ele acha que estudar é ficar lendo e relendo 500 vezes o mesmo texto. E não é isso. É você ler, compreender e explicar. Ler, compreender e explicar. Ler, compreender e explicar. E tem toda uma série de estruturas que você utiliza para organizar a informação na tua cabeça. E fica mais fácil para você registrar. É muito louco, porque eu trabalhei num programa de vendas aqui em São Paulo, a Mega TV, durante 6 anos. E eu decorava muito fácil. Criei quase com um método, uma estrutura de chegar, você me falar, olha, a memória é isso. Sei lá, eu vou numa padaria, o cara me fala, eu tenho 60 anos a padaria, ou a baguete é a melhor, sei lá o quê. O cara me fala. Pego tudo, concateno ideias, pumba, gravava em 1 minuto e meio. E, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, poder ter trabalhado com isso. E até não, porque eu fiquei muito objetivo também. Uhum. Depois eu fui estudar teatro, eu ia fazer Shakespeare, o professor falou, cara, acho que esse seu trabalho te mata, porque você é muito objetivo. E no teatro, em cena, você tem que enrolar. Você já quer ir pro ponto final, assim, você já quer ir pra lá, mas você tem que navegar, tem aquele texto, saborear a palavra, você tá muito objetivo. Então ele me atrapalhou e ajudou, mas me trouxe quase que um método prático, que é uma prática também, assim como o Antônio Fagundes, que ele chega lá pra gravar, olha, e decora até o texto do colega. E corrige o colega. O colega fala, você errou. Era tal coisa. E ele vê na hora. Cria-se um método. A gente, conforme vai praticando, a gente vai tendo um método próprio, digamos assim. Claro, tem o seu, mas ser humano é assim. Ou não? O ser humano, nosso cérebro é uma máquina de possibilidades, de encontrar soluções. Então, se você diz assim para uma pessoa, poxa, memoriza esse texto. Tá? Ele vai, de alguma forma, ele vai começar repetindo, pela repetição. Depois ele vai tentar a visualização, que é ler e imaginar. E ele vai chegar em algum momento na associação. Porque não entra uma vírgula na nossa cabeça que não seja pela associação. Puta, legal. Fato. Exemplo, ele deu a palavra pescador. O que aconteceu com o teu cérebro? Já foi a imagem de um pescador. Se eu jogo para você a palavra nefelibata. Danou-se, porque eu não tenho. Você não tem essa referência. Nefelibata. Só que o teu cérebro fica assim. Nefelibata. É alguma coisa que lembra bata, ou bate em alguém. Então, o teu cérebro começa a buscar na memória qualquer tipo de elemento que possa associar. E aí vem a individualidade, a experiência de cada pessoa. Né? Cada um vai ter uma experiência diferente para associar nefelibata. Por isso que essa experiência pessoal é muito legal. Quanto mais você aprende, melhor fica a tua memória. Quanto mais rica, né, for a sua memória de conhecimento, mais fácil será fazer associações. Por isso que quanto mais você lê, quanto mais você estuda, melhor a tua memória. Então, a associação é um ponto que você vai chegar intuitivamente. Você acaba desenvolvendo a sua própria técnica de memorização. É muito louco, porque quando eu gravo, é bem isso. Às vezes eu tenho que lembrar um número, tipo 6, 8. Aí eu falo, tá, 6 por 8 são 2, 6 ou 8, 2, diferença de 2. Às vezes 6. Eu já cheguei a pensar Roberto Carlos, o lateral. Você acredita? Juro, já associei assim. Tá, Roberto Carlos, depois os 5 Emerson, exemplo, sei lá. E são coisas que sempre me ajudam, sempre tento associar. É bem exatamente isso. Eu olho a palavra, estancado, estancar, estanquei um negócio. Eu fico assim, estanquei e tal. Às vezes porque eu gravo de bate-pronto, leio e reproduzo. E é um jeito sempre em associação mesmo. Quando eu tenho que decorar em casa, anoto, decoro na memória e vou escrevendo. É um jeito que eu vou fazendo, é de escrever. Depois eu me gravo e me ouço. Ótimo. Aí eu me ouço e aí fica bem. Uma dinâmica que eu encontrei pra mim. Exatamente. Por exemplo, eu conheci o Eluan. Perfeito, aqui.
Eluan. O Eluan tem o mesmo efeito de Nefelibata. Chega na tua cabeça, não vem nada. Então, como é que eu vou guardar o nome dessa pessoa? Eu preciso associar com alguma coisa. Então, poxa, Eluan, tudo bem. Eluan não conheço nenhum, Eluan mas eu é daqui conheço... do estúdio, só para quem tá ouvindo. eu conheço o Luan. Pode ser o cantor Luan Santana. Então, eu visualizo o cantor Luan Santana agarrado numa letra E gigante. Sensacional. Eu imagino tatuado nas costas do Luan Santana uma letra E. Ou uma capa com a letra E. Então, Eluan. E aí vem um elemento importante da memória, Legal. que é o visual. 50% do cérebro humano existe para processar imagem. Então, quando você constrói uma boa associação e transforma isso numa imagem mental, isso vai ficar por muitos meses, por muitos anos, ou dependendo do uso para o resto da vida, gravado na memória. Quem é mais criativo tem a memória melhor? Então, por exemplo, tenho meu filho e eu brinco com ele é criativo e tal, e eu tento me divertir com ele. Não estou viajando, tá? Uma pergunta nada a ver, mas no fundo, se você é criativo, você consegue visualizar mais coisas. Tem a ver essa lógica que eu fui ou não? Tem a ver. A criatividade é a capacidade que nós temos de não filtrar as ideias. O grande problema das pessoas não serem tão criativas é que elas ficam sempre questionando as próprias ideias, Legal. sempre julgando as próprias ideias. Verdade. E as pessoas altamente criativas, elas deixam o pensamento fluir de forma livre. E às vezes nessa livre associação de ideias surgem as ideias inovadoras, a criatividade. Então, quando eu fico... mas essa ideia não é legal. Não, mas isso não. O que eles vão dizer? Julgamento. Então, esse auto-julgamento é que sabota a criatividade. Então, quando eu oriento as pessoas a trabalharem com a memorização, eu falo, cara, trabalha com a primeira ideia que surgir na tua cabeça. Por mais estranha que pareça, se agarre a isto, porque foi a mais forte. O que vem atrás dela são baseadas em pré-julgamento. Você fica julgando, você fica arrumando, ajeitando e aí acaba muitas vezes esquecendo. A primeira que vem para associar é a que tem que ficar. A primeira é a mais forte, geralmente. Muito legal. Eu fiz recentemente agora, sábado, um curso de improviso. E foi incrível. O lance é assim, de dizer sim para sua ideia maluca. E aí eu improvisar isso, um entrega, tipo, vamos fingir que a gente tá no barco, aí o outro, não é legal. Então vamos fingir que a gente tá no carro, não é legal. É dizer sim pra ideia do outro, pra sua, pro seu, falar uma besteira, deixa fluir e ver como que você lida com isso. E foi muito bom, porque eu me desconstruí pra me construir de novo, entra muito no que você tá falando. E Sim. me lembrou, me conectou. Exatamente. Agora, Renato, vamos falar o seguinte, hoje, você tá quantos anos? 52. 52 anos, muito bem. Quando que você se descobriu nesse segmento? E me fala um pouco da sua trajetória como filho, de onde você veio, para entender de onde você saiu até se tornar esse rei da memória e essa sua mentalidade empreendedora por trás do rei da memória. Você podia ser o cara da memória na Praça da Sé. Sim. Memória, tá ganhando um dinheiro ali, mas você foi além, muito além, empreendeu. Você poderia ser o cara da memória que fosse do mundo corporativo e nunca utilizasse a memória. Então me conta um pouquinho desse background para a gente entender quem você é. Pois é. Eu sou campineiro, né? Filho de pais separados desde a infância. Passei uma parte da minha vida num educandário, num orfanato, né? Minha mãe não tinha condição de criar a gente, acabou colocando a gente num educandário, num colégio de freiras, né? Então, as freiras cuidavam era um colégio de meninos e a minha irmã num de meninas. Sua irmã mais nova ou mais velha? Mais velha. Mais velha. Mais velha, eu sou caçula. Então, eu cresci nesse contexto, né? De longe da mãe, longe da família. Depois nós mudamos para o Rio de Janeiro. Minha mãe se arrumou um companheiro, fomos morar no Rio de Janeiro, moramos ali por 5 anos. E depois nós viemos para o interior de São Paulo. E ali eu comecei a estudar computação. E é engraçado porque até os 22 anos de idade eu não tinha ainda lido um livro inteiro. Né? E eu tive, no momento da minha vida, eu arrumei um emprego numa loja de peças. Sempre trabalhei, meus primeiros empregos eram com peças de trator, né? Em oficinas. E aí eu comecei a trabalhar numa loja de peças de tratores e não tinha clientes ali, era uma loja nova, eu era o único funcionário, estava ali só para atender os clientes que aparecessem, né? E eu tinha muito tempo ocioso, muito tempo, ficava ali, e aí vem a felicidade de não ter
internet naquela época, né? Então, como é que você matava a sua ociosidade naquela época? Lendo livros. Então, não tinha nada o que fazer, eu pegava livros e começava a ler. E foi ali que eu comecei a criar o gosto pela leitura, porque cada livro era um aprendizado. Quando você lê um livro, você está olhando o mundo com os olhos do autor. Você está entrando na cabeça do autor, analisando as coisas pelo ponto de vista dele. Então, a leitura desenvolve muito o cérebro humano. Talvez seja a principal ferramenta para o desenvolvimento do cognitivo humano, é a leitura. Além de todos os benefícios que ela faz para o nosso cérebro. Criar imagens, criar sensações. E então comecei a ler o livro, criei esse gosto pela leitura. Comecei a estudar computação, por empolgação com a vinda do PC, né, do computador pessoal, ali nos XT 286. E na faculdade de computação eu passei a me deparar com termos, conceitos e ideias absolutamente abstratos. Ou seja, era um tal do nefelibata, batia na cabeça e você não... O que é isso? Não conseguia... Então, não conseguia nem me concentrar na aula, muito menos aprender aquelas equações, aquelas funções de computação. E era um sacrifício danado para viajava todos os dias para poder estudar, né? Pagava faculdade, material, alimentação, transporte. E um dia, numa fila para pagar um boleto da faculdade, eu já estava mais de 3 horas na fila e eu tive um lapso de consciência. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Bom, tudo bem, estou estudando, estou pagando os meus estudos, mas eu comecei a questionar o conteúdo. O que tem na minha memória? Não, o que eu estou aprendendo aqui? E eu chequei o seguinte: eu estou aqui estudando e não estou aprendendo nada, porque eu não lembro de nada. Eu saio vazio. No final de um mês, eu saio da faculdade vazio. E eu comecei a achar que eu tinha problemas de memória. Olha que coisa. Comecei a colocar a culpa em mim mesmo. Eu devo ser um burro, eu não consigo aprender. Que história é essa, né? E aí um dia, eu conversando com um amigo, ele me falou: cara, se você acha que tem problema de memória, toma esse remédio para memória aqui. E era um livro. Olha só. Era um livro sobre técnicas de memorização de um americano, um livro bem velho, de 1977. Páginas ainda já zoadas, desgastadas, né? Tempo. E nesse livro ele ensinava técnicas de memorização para gravar números, para gravar datas, para gravar palavras, uma série de coisas. E eu peguei aquele livro, eu li, me interessei, apliquei e comecei a memorizar uma série de coisas. Memorizava palavras, números, datas, fazia acrobacias com a memória. E aí eu entendi o seguinte: espera um pouquinho, não é que eu tinha uma memória ruim, eu não sabia usar a memória. Então, eu passei a desenvolver a adaptar aquelas técnicas para os meus estudos, porque até então as técnicas do livro eram técnicas para demonstração. Técnica de rua, né? Vamos chamar assim. E não existia nada voltado aos estudos. Então, eu peguei aquelas técnicas, que era a base da associação, né? E eu comecei a desenvolver um método chamado estudo-memorização. Eu estudo e memorizo o conteúdo. E eu comecei a aplicar com os meus estudos, funcionou, voltei a ser um bom estudante, né? Comecei a ser um bom estudante daí para frente e comecei a ensinar os amigos na faculdade. Nessa época eu trabalhava também já tinha saído do trabalho da loja de peças para uma editora de listas telefônicas, e ali também já dava aula de computação, né, num cursinho de computação na cidade, numa escolinha de computação da cidade. E ali eu pensei, puxa vida, eu dou aula aqui, eu desenvolvi um método de memorização, vou conversar com o dono da escola para eu dar cursos de memorização. Eu fui lá, fiz uns panfletos, conversei com o dono da escola, falei, cara, você não usa a escola de sábado e domingo, se você me ceder o local, eu te dou 30% do que eu arrecadar aqui com esse... E aí eu desenvolvi um cursinho de memorização, coloquei propaganda no rádio, distribuí ali já era uma pegada empreendedora ali, exatamente. Nascendo. E aí consegui, a primeira turma tinha 6 alunos.
Pô, Bom. legal, tem 6 alunos aqui. Aí lá naquela salinha pequena de 3x3 ali de uma escolinha de informática, fiz ali o meu curso de memorização de sábado à tarde e domingo de manhã, que era o horário que eu entendia que as pessoas tinham esse horário livre, né? Sábado de manhã as pessoas correm atrás das suas coisas. Aí fiz uma segunda turma, 7 alunos. E aí falei, pô, esse negócio é interessante. E eu ganhava nessa turma o equivalente a 1 mês de trabalho na empresa que eu estava. Olha. Falei, poxa, acho que eu vou viver disso. Né? Então eu saí dessa empresa e comecei a fazer esses cursos de memorização, né, nas cidades vizinhas. E aí as cidades vizinhas, como essa escola era CDI Informática, não sei se você já ouviu falar. Não, sendo sincero. Como era uma franquia, né, as CDIs das outras cidades ficaram sabendo que em Tupã, que era onde eu morava, tinha um curso de memorização. Aí eles começaram a chamar para dar aula. Então eu comecei a fazer os cursos e também a ministrar cursos nessas franquias. E aí começou a crescer. Né? Eu fazia o panfleto, porque era o melhor canal de divulgação, outdoor e rádio. Divulgava na cidade. Eu mesmo contratava uma empresa para distribuição de panfletos, ia no hotel, alugava uma sala do hotel, recebia os telefonemas de pedidos de informação, eu mesmo dava a informação, a pessoa vinha fazer a matrícula no hotel, eu mesmo atendia, né? Eu fazia a matrícula e no dia da... Era você que dava aula. E o negócio. Caralho, era você o atendente, era eu. E no dia estava lá de gravata ali, sim, ministrando o treinamento. Que louco. Só que sabe o que é legal nisso, Felipe? É que não tinha um sistema pronto. Eu ia desenvolvendo intuitivamente. Eu não sabia como é que funcionava. Para mim, aquilo era uma coisa totalmente nova. Eu não era um empreendimento por oportunidade. Era por necessidade. Eu precisava achar alguma coisa para eu sobreviver. Então, eu ia descobrindo fórmulas. Então, a partir desse momento, eu entendi que era um business legal e comecei a trazer um pouco mais de profissionalismo. Então, eu trouxe um sócio no primeiro momento, que ele fazia essa parte de bastidor, de divulgação. Ele ia na cidade uma semana antes, fazia toda a divulgação, fazia as inscrições e eu chegava no dia para dar a aula. Porque aí, em paralelo, eu já comecei a me qualificar. Claro. Então, já entrei depois no mestrado em Ciências Cognitivas e Filosofia da Mente, para poder ter autoridade. Né? Então, eu comecei a trabalhar dessa forma. E aí a gente começou a fazer Marília, Araçatuba, Presidente Prudente, aí Sorocaba foi a primeira cidade maior que eu vim, depois São Paulo, e a coisa começou a ganhar uma proporção nacional. E é interessante que hoje a gente tem um trabalho muito bom, muito forte no marketing digital. Só que tudo que eu aplico no marketing digital era aplicado da forma offline. Né? Por exemplo, se fazia panfletagem numa cidade, né? Vinha fazer um evento em Sorocaba, vamos colocar aí 500 mil habitantes. Pô, Sorocaba, vamos fazer quantos panfletos? Vamos fazer 100 mil. Porque a gente sabia que cada 1000 panfletos eu traria mais ou menos 3 matrículas. Tá, mas onde é que a gente vai soltar esses panfletos? Aí fazia os testes. E aí a gente entendeu que o semáforo era o melhor local. Hoje é o tráfego pago. Que é o tráfego pago. Total. Qual o local que convertia melhor? No semáforo. Por quê? Semáforo, o cara não joga fora o panfleto. Ele está dirigindo, ele olha... Joga no banco. Coloca no banco. Né? Aí para no outro semáforo, talvez ele olhe, talvez ele guarde ali, talvez a pessoa que está do lado... Ou quem se senta depois fala, que olha papel é esse aqui? Olha. Né? Eu já tive inscrições que foi pego no Lava Jato. O cara levou o carro para lavar, a pessoa pegou o panfleto... Olha só. Foi lá e fez. Então a gente começou a fazer... o telefone não estava tocando. Como é que a gente faz para panfletar? Já sei, vamos nas igrejas... Vamos panfletar de domingo à noite na porta das igrejas. E aí passava a cidade toda descobrindo quais eram as melhores igrejas e aí ia lá panfletando todos os carros. Na segunda-feira chovia de ligação no telefone. A gente sempre procurava esse público que gosta de ler, que gosta de estudar, que gosta de aprender. Vamos panfletar na faculdade tal. Aí ia no pátio da faculdade, panfletava. Ou então na saída da faculdade, ou na entrada da faculdade. Então, que era buscar o lead, né? Sim. Qualificado, né? Sim, sim. Então a gente fazia toda essa operação para trazer, e aí tinha a turma no 0800 que telefonava, e aí fechava a inscrição e a gente já tinha a entrega da matrícula na casa da pessoa. Né? Recebia no cheque em 6 vezes,
né? E acabava fazendo as Caraca. inscrições. Então eu tinha 5 times cinco equipes. Chegou a um ponto ali em 2006, a gente tinha 5 equipes, uma em cada cidade, organizando eventos. Eu ia na sequência só para dar aula. Sim, você virou o expert mesmo, que é hoje no digital também, virou o artista. Chega lá e dá o show e se preparando também. Só que faltava ainda alguma coisa, porque as pessoas olhavam o panfleto, lia os argumentos e falavam, pô, mas está faltando alguma coisa aqui. Eu já tinha já era um especialista, né? Mas ainda faltava a autoridade. Então, foi onde um amigo me disse o seguinte: Renato, você sabia que no Brasil não tem nenhum recordista de memória? Eu falei, não sabia disso. Como é que faz? Então, tem uma empresa que faz a homologação, né, que é o livro dos recordes nacional. Por que você não vai e estabelece o recorde nacional de memorização? Então, aí onde eu saí na frente, aí foi lá em Curitiba, né, no Ranking Brasil, que é o livro dos recordes nacional. E aí nós fizemos um teste de memorização, sequência de palavras, sequência de números, foram 110 dígitos em 4 minutos e uma sequência de 110 palavras aleatórias também em 4 minutos. Aí eu estabeleci o primeiro recorde nacional de memorização, o primeiro brasileiro a receber o título de melhor memória do Brasil. Demais. E aí a gente colocou isso, aí eu contratei na época uma assessora de imprensa e ela jogou isso na imprensa. E aí todos os programas de televisão queriam conhecer quem era o recordista nacional de memorização. Olha que sacada. Então fui praticamente, ali em 2006 foi esse recorde, em 2007 a 2009 fui em praticamente todos os programas de TV. Né? Tanto que num dos momentos eu fui na Ana Maria Braga, quando gravava aqui em São Paulo ainda, e cheguei na Ana Maria, estava ali no camarim, Edson celular e tal, todo mundo aí. Falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui, meu? E aí, diferente de um cantor que vai cantar uma música num programa de TV, que se ele não lembrar da música, dane-se. Já tem o playback ali, dane-se. E você, o que eu vou falar, né? Porque não, na memorização as pessoas querem... Ah, é verdade. Te testar. Você tem que ser impecável ali. Né? É verdade. E aí, faz aí pra eu ver. Faustão. E de fato, então lá no domingo, eu passei o dia gravando pro Fantástico, que aí exibiu no Fantástico, e aí uma parte do Fantástico usou na segunda-feira de manhã na Ana Maria Braga, e aí lá na Ana Maria Braga fui fazer uns testes de memória. E aí, felizmente, fui bem, memorizei tudo, ufa, né? Foi super legal. Eu tinha levado para ela um livro, a gente tinha um kit com um livro e 3 DVDs, que era um box bem bonito, com um olho na frente, assim, tal, memorização e concentração. Eu estava terminando o programa, foram 24 minutos ao vivo na Globo, é impagável, né? Nossa Senhora. Se tivesse que pagar isso, né? Impagável. 30 segundos são bons milhões, né? Acho, se não me engano. No mínimo 500 mil, então, dependendo do horário. Imagina. E a Ana Maria Braga, em 2007, era um... auge. E a TV era vista, né? Exatamente. Não tinha... E aí, terminou, cara, ela pegou aquele box ali com os DVDs. Falei, que bonita. Eu falei, pois é, isso aí é um presente para você, Ana. Ela, o que é? Foi um livro, são 3 DVDs. Ah, que bacana. Eu falei assim, mas não encontra em livraria, viu? Isso é só pelo telefone. Posso dar o telefone? Ela pode. E ela ficou sem graça, né? Ela ia ser grosseira. Mas eu também fui assim, de coração mesmo. Sim, falei que era verdade, não tinha livraria, era só por telefone. Posso dar o telefone? Ela, pode. Né? Puta, mas que maravilha. Aí eu falei o telefone que era o 0800, era de uma empresa parceira aqui de Campinas, que não conseguia atender, mas registrava todas as ligações. Então foi assim, num intervalo de meia hora foram mais de 3.000 ligações. Nossa. E aí, como meu último dígito, acho que a minha dicção não saiu tão boa, o pessoal confundia com o 0800 do Banco do Brasil. E aí o Banco do Brasil entrou em contato conosco, né? Por que a gente tinha divulgado o número do Banco do Brasil na Ana Maria Braga? Então, você vê, metade da ligação ainda foi... Se não, o lead perdido ali. E, cara, foram 30 dias vendendo absurdamente esses produtos.
E ali onde eu comecei a trabalhar de uma maneira insana. Que aí era contrato para palestra no Brasil inteiro. Então, eu conheci o Brasil inteiro, cidades acima de 200 mil habitantes. Na época, eu estive em todas as cidades brasileiras. Quando eu parei de contar, eram mais de 3 mil voos. Nossa. Tinha lugares que eu dormia assim, acordava de manhã. Sabendo onde estava. Onde eu tô hoje? Ah, tá. Tô na Bahia, né? Amanhã eu vou para onde? Então, essa rotina toda, ela foi assim, nesse pique. E seu filho já tinha nascido? Meu filho nasceu em 2009. 9, então. É isso aí. Foi 14 anos você falou que ele tem e tá imaginando que isso foi que em 2009 aconteceu tudo isso, né? Isso. Em 2009 ele nasceu, né? Uhum. E aí foi quando a pressão toda começou a me pegar. Que eu comecei quando eu tive uma crise de ansiedade forte, um burnout. Eu estava em Vitória, 2012. Eu estava em Vitória, tinha umas 250 pessoas no auditório, esperando o horário da minha apresentação. Faltavam uns 15 minutos, eu estava no camarim, eu queria chorar, eu queria sair dali, queria voltar para o hotel, não aguentava mais aquela rotina. Todos os dias fazer a mesma coisa, né? Apresentação, ser testado, ser desafiado ali e tal. E aí eu analisei que aquilo ia dar ruim. E foi aonde eu comecei a tentar mudar a minha carreira. Falei, vou ter que mudar essa vida, que se eu continuar aqui eu vou me matar. E foi aonde eu comecei aos poucos a migrar para o online. Onde as pessoas pediam, já começavam a pedir ali em 2012, mas você tem online? Você tem online? Né? Eu comecei a colocar o curso online para funcionar em 2013. Eu criei um cursinho online, usava o PagSeguro, a pessoa comprava, a gente mesmo mandava a senha para a pessoa manual, não tinha nada, automação não tinha nada. O curso eu gravei em casa mesmo, gravei na cozinha ali, era só voz e slide, né? Beleza. Aí no final de 2013, já tinha um ano ali, correndo, mesma coisa. Eu pensava, se eu vender um cursinho desse por dia, paga as minhas contas e tô feliz, né? Tinha uma vida confortável mesmo assim. As palestras, os cursos, os livros, né? Já tinha os livros publicados também. E aí encontrei um amigo que me procurou e disse assim, Renato, cara, você já ouviu falar de Hotmart? Eu falei, não. Já ouviu falar de Érico Rocha? Eu falei, não. Conrado Adolfo? Eu falei, não. Que isso? Falei, não, os cursos online, infoprodutos, você nunca ouviu falar. Não, e realmente eu não tinha ouvido falar, né? Eu tinha ali o curso online, mas não sabia do mecanismo. Como fazia. De venda, né? E aí ele me apresentou essa estratégia. Eu falei, cara, você tem a estratégia, eu tenho o produto. Né? E aí eu fiz um produto legal, que era o estudo de memorização que eu fazia ao vivo ali, né? Se transformei num produto online. E aí, em 2014, a gente começou. E aí, Felipe, aquele negócio, cara, para você ensinar, você tem que saber fazer. E eu fazia tudo, realmente. Eu mexia um pouquinho no tráfego para entender um pouquinho do Facebook. Eu criava os anúncios, eu testava os anúncios junto com ele montava as estratégias. E aí a gente seguia vendendo. Aí vendia ali um curso por dia, passou a vender 5 cursos por dia, 10 cursinhos por dia. E aí, no final de 2014, início de 2015, a gente já estava vendendo bem, fazendo aí uma faixa aí de 50, 60 mil por mês, com os cursos online. E aí era engraçado que a pessoa ela era impactada pelo nosso anúncio, ela descia ali no site e ela pedia informação como? A gente está falando em 2014, por e-mail. Não tinha WhatsApp ainda. Então, mandava um e-mail, quero saber mais sobre o treinamento. Aí a minha secretária ia lá, pegava um script, mandava para a pessoa, com o link, ela comprava, né? E aí mandava sem, ela acessava e boa. Aí eu estava em Orlando com a minha esposa, com meu filho, passeando, 2015 isso, em agosto. E aí eu recebo uma ligação da minha secretária, falando, Renato, eu não estou conseguindo dar conta, está entrando uma média de 600 e-mails por dia. Nossa. Pedindo informação do curso. Falei, como assim? Né?
E aí eu tinha levado o notebook e tá lá em Orlando respondendo Que e-mail, boa ela notícia, respondendo aqui. lógico. E de 600 passou para 1.000, 1.100, 1.300 e-mails por dia de pessoas querendo mais informações sobre esse tal desse curso de memorização online. Porque até então não existia. Então, é você ser sempre Pioneiro, vanguardista. Vanguarda. Né? E aí a gente começou a ter alguns afiliados grandes, começaram a vender o nosso produto e o negócio começou a escalar, até o ponto que a gente chegou a vender 6.000 cursos por mês. Nossa. E aí, de novo, era uma coisa insana, né? Porque era tudo no e-mail, responder e-mail, aí começou a formar time. E aí, só para responder e-mail. Para responder e-mails. Né? E aí foi crescendo a empresa. Aí surgiu um segundo produto, que era o curso de leitura dinâmica. Aí, já te falei que eu comprei ele. Eu te falei, a última vez que você descontrou. Eu comprei leitura dinâmica, você faz uma bancada. E no fim, não fiz o curso, lógico, né? Mas eu falei, nossa, mentira que era você, agora eu lembrei e tal. Eu cheguei, já fui impactado por um curso seu. Na verdade, o Pedro Sobral, ele foi em um podcast e falou, eu fiz um curso de leitura dinâmica, cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Na hora que ele falou, eu comprei. Vi umas aulas e não pratiquei, mas eu comprei. Eu sou um cliente seu. Já teve nosso din-din aqui. Hoje tem um meta-leitura, que é uma evolução do curso de leitura dinâmica. Entendi. Né? Entendi. Que se você quiser, te convido a acessar. Sim, arruma um tempo que você já ganhou acesso aqui. Obrigado, muito obrigado. Arruma um tempo para fazer. E aí veio depois leitura dinâmica, aí veio memória blindada para pessoas com mais idade. Aí surgiu. Foi fazendo uma esteira de produtos. Surgiu MemoKids, né? E surgiu Bíblia Memorização. Sensacional. Isso é maravilhoso. Porque quem está ali nas igrejas, querem ali memorizar a Bíblia para poder ter a palavra. Então hoje a gente tem uma empresa que atende de 8 a 80 anos, se quiser. Caraca, tá? Em todos os segmentos. Então a gente impacta todas as pessoas, todos os públicos. Nós temos hoje um ecossistema só de produtos para o desenvolvimento da memória e da aprendizagem acelerada. Aí hoje nesse segmento, nós somos líderes de mercado no Brasil. E a gente, pelos nossos números, né, a gente diz que é até do mundo, maior escola de memorização do mundo, porque a gente tem alunos em 120 países e o volume de vendas nosso é muito alto. Quanto hoje? A gente falou vendia um curso por dia, 6 mil cursos por mês. 6 mil cursos por mês. E agora? Hoje a gente está numa média de 2.000 cursos por mês. 2.000 novos alunos. Novos alunos todos todo mês. A gente está falando de mais de 20.000 alunos todos os anos. Caraca. É gente pra caramba, né? É só no Brasil. A gente estima que o nosso público hoje é de em torno de 50 milhões de pessoas. Nossa. No Brasil. Só que, Felipe, a gente faz um trabalho com muita responsabilidade. É um trabalho com muita seriedade. Não é simplesmente joga o conteúdo lá. Eu respeito muito o tempo do cliente, sabe? Porque eu tenho muita consideração pelo cliente. A gente respeita muito. Eu não admito lá na empresa, por exemplo, que um funcionário reclame ou fale mal de cliente. Não admito. Isso aí é inadmissível. É um valor pra gente. Pô, eu falo, é o cliente que paga o teu salário, coloca comida na tua casa. Você tem que respeitar esse cara, tem que honrar. Se a pessoa entrou no nosso site, se ela se inscreveu num webinar nosso, se ela assistiu uma aula, cara, que honra. Que honra que é ter uma pessoa dar atenção para o seu trabalho, né? Então, o mínimo que nós temos que fazer é ajudar da melhor forma possível, que nós pudermos. E aí nós temos hoje uma empresa super enxuta, um time totalmente engajado. Nossa empresa ela é pequena para o volume de vendas que nós temos. São 16 colaboradores no total, contando comigo e com a minha esposa. E nós, mesmo com esse time, nós somos líderes de mercado. Na Hotmart, um dos grandes Na gigantes. Hotmart nós somos... Premiado e tudo, né? Isso, nós somos... que eu tirei agora do mercado deles ali, porque tinha muita gente copiando, né? Então eu tirei de lá, mas nós estamos sempre entre os produtos mais vendidos, pelo menos 1 ou 2 produtos entre os 20 primeiros ali. Caraca, e veja só como
tudo que você passou lá, o panfleto no farol, no semáforo, ou nas igrejas, indo de cidade em cidade, foi o que te trouxe valor a esse cliente. E hoje olhar e falar, tá louco, você não sabe o tanto que eu ralei, né? O quanto esse repertório, essa sua jornada faz você ter essa mentalidade hoje, dessa valorização mesmo do cliente, porque não foi fácil. Foi uma jornada, igual você falou, fui me descobrindo, entendendo que era um business, me preparando, tendo sócio, tendo gente em outra cidade. Aí a galera tá ali trabalhando achando, não, vender para mais um, vendeu. Não, acho que vem tudo isso na tua cabeça, com certeza, né? Vem. As pessoas desistem muito fácil, hoje em dia. Muito fácil. Começa a empreender, não é da maneira que ela imaginava, não tem o resultado que ela imaginava que é para ontem, né? As pessoas querem que as coisas aconteçam para ontem. E desiste muito fácil. Então eu vejo muitos empresários o tempo todo começando um negócio novo. E elas não persistem. Vai lá, abandona. E só para você ter uma ideia, a gente está completando este ano 27 anos de mercado. Tá? Os 5 primeiros anos, a mensagem mais comum era: desiste, larga isso para lá, deixa para lá, vai fazer outra coisa, tenta outra coisa. Então a tua mente o tempo todo está lutando, é a zona de conforto, né? Para você ficar na posição mais confortável possível. A mente não quer lutar, a mente não quer persistir, a mente não quer pensar numa nova solução. A tua mente ela quer conforto. Tá? Então, realmente está difícil, eu vou abrir outra coisa. Agora vou montar uma loja de açaí. Aí monto o açaí e dá errado. Não, agora é uma farmácia. Aí a farmácia não dá certo, agora eu vou fazer um curso online. Sim. E as pessoas desistem muito fácil. Então, olha, nos primeiros 5 anos, a mensagem mais comum era: desiste. Por quê? São 5 anos de plantio. Testando sistemas, testando propaganda, testando anúncio, formas de divulgação. Aí depois construindo autoridade, estudando, aprendendo, ensinando. Você trabalha com oratória. Sim. Eu vim fazer um curso de oratória de verdade, eu já tinha 3 anos dando palestra, então fui aprendendo na raça, né? Fui fazendo besteira no palco, mas fui aprendendo. Tá? Então, você vai construindo. Então, quando eu cheguei ao ponto de ir num programa de televisão de contexto nacional, eu já estava pronto para aquilo. Porque se me jogasse lá no comecinho da minha carreira, ia te queimar. Eu tinha queimado na hora. Sim. Como muitos outros concorrentes depois surgiram depois de mim, existem muitos. Só que muitos tiveram muita visibilidade em bons programas de televisão. Só que eu não tinha nada para monetizar. Não tinha um livro, não tinha um curso, não tinha um produto, não tinha nada. Só tinha a memória. E quem é que pegava toda essa... Vinha pro seu colo, maravilhoso. Quanto mais eles apareciam, mais vinha cliente. Quanto mais eles apareciam, mais eu vendia. Nossa. Entendeu? Que sacada. Então, cara, as pessoas desistem muito fácil e por falta realmente de persistência, por falta de pensar, de estudar mais, sabe? De buscar novas soluções, de experimentar ideias diferentes. E por falta de coragem, né? Para poder pensar como negócio, para empreender. E coragem para persistir. No fundo, igual você falou, trabalhava lá com peça dos motores lá, de trator. Você não quer voltar para isso. Você sabe o que falta para as pessoas? Paciência. Sabe qual era a minha meta quando eu comecei tudo isso? Era vender um cursinho por dia. Eu não queria vender 6.000 cursos. Eu queria só resolver um problema naquele momento. Olha, eu quero pagar minhas contas no final do mês. Se eu conseguir, eu estou feliz. E essas pequenas metas alcançadas é que iam dando força para continuar. Tá? Então, esse mês vendi um pouco, aí no mês seguinte vendi um pouco mais. E hoje em dia, com essa história de internet, de gurus, de influencer, eu vejo as pessoas correndo atrás de metas dos outros. O cara diz assim: como é que você tem um celular e você não é milionário? Aí a pessoa, ela escuta essa frase e diz assim: eu sou um idiota mesmo, eu tenho um celular e não sou milionário. Então, ela não quer resolver um problema pontual, ela quer ser milionário. Tá tudo para ontem, né? Tá tudo uma formulazinha mágica para fazer acontecer. Você entendeu? Então é isso, você tem que ter paciência. As pessoas não têm paciência, elas não querem plantar
cuidar e esperar. Elas querem plantar hoje e colher amanhã. Pois é, e não existe. A lei da semeadura, planta e colhe, mas tem um tempo, né? Exatamente. Agora, a nossa última pergunta é bem essa, para a gente linkar. O que a pessoa precisa ser ou fazer para ser um fora de série? Na tua trajetória, a gente pegou vários insights, a gente já entendeu muita coisa de quem você é e onde você chegou. Tá claro, vale a gente pescar, ter a intenção de pegar isso daqui pra gente. Mas se fosse para você deixar uma mensagem final, a paciência já foi uma. Além da paciência, você tem alguns outros atributos que você considera muito importantes para que a pessoa seja fora de série? Tem. Eu acho que, na minha opinião, o principal chama-se humildade. Eu gosto de uma frase de Augusto Cury que diz o seguinte: Jesus era grande, mas se fazia pequeno para tornar grandes os pequenos. Então Jesus se colocava abaixo de todas as pessoas para elevar, para enaltecer as pessoas. E eu aprendo muito entendendo que humildade não é submissão. Humildade é você entender que você tem sempre algo a mais para aprender, seja com um grande empresário, seja com um morador de rua. Então eu sempre me coloco num degrau abaixo e com a minha mente aberta para poder ouvir e aprender. Então eu sou mais ouvinte, né, do que comunicador. Eu ouço muito e aprendo muito com as pessoas. Eu aprendo com os erros, eu aprendo com os acertos, eu aprendo com os erros dos outros, porque o inteligente é o cara que experimenta, erra, tenta de novo, experimenta, erra, tenta de novo. O sábio é aquele que olha para o inteligente, deixa eu ver os erros que ele cometeu. Eu já não vou nem cometer esses erros aí, já vou direto no resultado. E você só consegue isso, cara, quando você se coloca numa posição de humildade. De não querer ser melhor do que os outros. E simplesmente fazer o teu caminho, a tua jornada, o teu propósito. E aí, só para terminar, se você perguntar, Renato, qual é o teu propósito de vida? Eu estudei e li muitos livros sobre propósito e eu nunca encontrei em nenhum livro a melhor definição para propósito. Tá? Porque quando a gente nasce, eu não acredito que quando estávamos do lado de lá, prestes a nascer aqui, que a gente veio com uma etiqueta assim: olha, você vai ser um motorista de Uber e o teu propósito será transportar as pessoas do ponto A para o ponto B com segurança. Ou o teu propósito vai ser um comunicador, Sim. ser um empresário. Não, propósito para mim é amar e servir. Amar e servir é um propósito comum a todos os seres humanos. Se naquilo que você faz, você tem como propósito amar e servir a outra pessoa, o dinheiro vai vir, a prosperidade e a abundância virão atrás de você. Então, ser humilde e ter paciência. Ter paciência e ter como propósito amar e servir todos. Do mais humilde ao que está numa posição mais alta, que também é igual a todo mundo. Muito bem, Renato. Qual que é a sua rede social para a galera? RenatoAlves.real. Esse real é Renato Alves. Ah, boa. Perfeito. RenatoAlves.real. Legal. Tá também no YouTube, como Renato Alves, no certo? YouTube. Tem todas as ferramentas lá, os links e o livro aqui, tá, gente? Expandidos, beleza? Expandidos já está nas livrarias. Vou deixar de presente pro pessoal. Entra lá no meu link, no meu Instagram, para ler o primeiro capítulo. Já pode ler o primeiro capítulo. Sensacional. Né? Se você gostar, você já adquire. Muito bem. Renatão, obrigado, parabéns pela sua trajetória, pela tua jornada. Muito bom. Eu que agradeço. Se você ficou até agora, gostou, deixa o teu like, foi valioso. Teve aí a intenção de aprender mais, já deixa o teu like, compartilha com alguém, acho que esse é o grande ponto. E se você quer melhorar a sua memória, é com ele, a sua oratória é comigo, beleza? O link tá aí, aproveite, melhore a sua comunicação, fale melhor, para você se destacar dos outros e realmente ser um fora de série. Até o próximo, tchau.